Olá turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Genoer de Geografia. Então, para encerrar esse nosso tema, né, a região norte, eu trouxe para vocês uma videoaula então, que eu vou explicar um pouquinho para fechar esse assunto, que a gente já viu alguns documentários, alguns materiais, né, que vocês já fizeram mapas e pesquisas. Então, para finalizar essa região tão importante do Brasil, região norte, então, aqui são os estados, né, os 7 estados que vocês já fizeram pesquisa: Amazonas, Acre, Amapá, Tocantins, Roraima, Rondônia e Pará, os dois maiores ali, Amazonas e Pará. Fica nessa região a Amazônia, né? Não confundam região norte com Amazônia. A Amazônia é uma região de abrangência da floresta amazônica, né? Então temos duas, ainda a Amazônia ainda tem a Amazônia Internacional, né? Que não é só no Brasil, vocês podem ver aqui, né? Vocês podem ver aqui no mapa que aqui o Brasil termina e vai. A Amazônia é maior do que o Brasil. E tem a Amazônia Legal, que é a Amazônia dentro do Brasil. E a Amazônia dentro do Brasil não fica só na região norte. Então não dá para confundir a Amazônia com a região norte. A região norte são esses estados aqui, tá? A região norte do Brasil limita-se aqui na fronteira dos estados. A Amazônia não, a Amazônia é uma área, né, um bioma enorme que abrange não só o Brasil e sim outros países. Vocês podem ver ali que vai no Peru, na Venezuela, na Colômbia, na Bolívia. E daí nós temos a Amazônia Legal, daí é a parte da Amazônia que fica no Brasil e que não fica só na região norte. Vocês podem ver que pega um pouquinho do Maranhão, que não fica no norte. Aí, né, aqui do Mato Grosso também não fica não fica na região norte, fica no centro-oeste. Daí a Amazônia Legal é um outro nome, então não confundam, certo? Floresta amazônica, então, tem vários níveis de mata, né? Tem mata de igapó, né, que fica aquela próxima dos rios, tá? Como aqui nessa foto. Daí depois temos a mata de várzea e a mata de terra firme, como mostra aqui, né? Vocês podem ver aqui, né? A mata de igapó, a mata de várzea, a mata de terra firme. Quanto mais próximo é igapó, várzea, terra firme, né? Vai ficando mais longe do rio, certo? Além da floresta amazônica, lá no norte nós temos também outras formações vegetais, como os campos. Vocês podem ver que existem campos também na região norte. E nós também temos cerrado, né, e mangues. Claro que o que predomina é a floresta amazônica, mas nós temos também campos cerrados e mangues. Tá? Aqui é a vegetação original, né? Como se não tivesse sido nada alterado pelo ser humano. Aí seria desse jeito aqui. Vocês podem ver esse verde todo aqui é a floresta amazônica. Daí tem os cerrados, né? Tem os campos, que fica aqui principalmente no Amapá e na Ilha do Marajó, aqui em Belém, e a vegetação litorânea aqui dos mangues, aqui onde o rio Amazonas desemboca aqui no Pará, certo? Essa aqui é a vegetação original. Clima da região norte, temos o clima equatorial em sua maior parte e o clima tropical, que fica mais na região ao sul, né? O clima equatorial é um clima super quente, super úmido, né? Com muita chuva, principalmente durante metade do ano, chove em torno de 2.500 milímetros anuais, enquanto que aqui onde a gente mora é 1.600 milímetros anuais em média, só para vocês terem uma ideia. Quente, úmido, né? Em sua maior parte é o clima equatorial. O tropical já é um pouco menos úmido. Daí o relevo, né, predominam terras baixas, né, lá a planície amazônica, né, mas também temos planaltos, né, o planalto das Guianas, que fica ao norte aqui, né, temos também alguns planaltos centrais e residuais aqui no sul, certo? Mas a região apresenta altitudes bem assim inferiores a 500 metros, né? Então é uma região mais baixa do nosso país. A hidrografia, né, são os rios, né, os principais rios, claro que é o rio Amazonas e todos os seus afluentes e subafluentes, que é a maior bacia hidrográfica do mundo. O rio Amazonas é o maior rio em volume de água do mundo, certo? É a maior região de água doce, concentra aí a maior parte da água doce do nosso país também, né?
Muita gente, né, mora nas beiras dos rios lá, em palafitas, né, as populações ribeirinhas, tá? Então o transporte lá, a maior parte é feito por barcos dessas populações principalmente, né? Porque não, estradas é mais difícil, é uma região muito grande e difícil por causa da floresta. As principais atividades econômicas da região norte, então, com certeza tem a ver com o extrativismo, né? Tem a ver com tirar da natureza o que a natureza pode dar, né? No caso, extrativismo vegetal, da madeira, os animais, minérios, essas são os principais setores econômicos, né? E também a agropecuária, né? Que é a criação de boi e plantação de soja, isso mais ao sul, né? O extrativismo lá temos a extração da borracha, né? Do látex, das seringueiras, que também é importante, e outros tipos, né? De extrativismo, né? Guaraná, né? E muitas outras produtos vegetais que são extraídos da natureza de forma predatória na maior parte das vezes. Nós temos também muito minério na região norte, né? Manganês, bauxita, ouro, gás natural, né? É uma região rica em minérios, né? A maior reserva de ferro, de minério de ferro do mundo, né? Fica lá em Carajás, certo? Na região do Carajás. Se a gente tivesse em aula, eu iria passar um vídeo a respeito da grande mina de minério de ferro de Carajás, enorme, assim, vocês não imaginem o tamanho de um pneu de um caminhão deles, é o tamanho de uma sala de aula, sabe? Então, é a maior reserva de minério de ferro do mundo. Aí temos a Zona Franca de Manaus, que era assim, foi um projeto do governo para ver se as empresas se instalavam lá em Manaus, porque Manaus fica muito distante do restante do Brasil e aí tinha poucos empregos, então o governo criou uma Zona Franca, ou seja, as empresas que colocam, né, um empresário quer botar uma empresa lá, ele precisa pagar menos impostos ao governo. Então acaba ficando um pouco mais proveitoso para os empresários e gera empregos lá. Por isso que foi criada a Zona Franca de Manaus. E de lá saem muitas coisas do que a gente compra, muita TV, né, muito produto eletrônico, porque tem muitas empresas, inclusive empresas de fora do Brasil, que se instalaram lá na Zona Franca de Manaus. Eletrodomésticos, essas coisas assim. Um dia vocês vão ver, assim, quando vocês comprarem alguma coisa, está escrito assim, produzido na Zona Franca de Manaus. Agropecuária, né, criação de gado, né, principalmente lá de boi. E também tem de búfalos, principalmente na ilha de Marajó. Né? Aí nós temos aqui a expansão da fronteira agrícola, né? Vocês podem ver que vem aqui do sul, Paraná, aí vem aqui São Paulo, Mato Grosso, e está subindo, né? Em busca de terras. Então os donos de fazendas, eles sempre querem ampliar a área que eles têm de plantio, então eles vão indo e vão derrubando às vezes mais floresta e comprando mais floresta para daí derrubar um pouco, né? Porque não pode derrubar tudo, tem que ter reserva legal. E a Amazônia vai sendo aos poucos, né? A floresta amazônica vai sendo aos poucos destruída. Vocês viram naquele vídeo que eu passei para vocês, quem assistiu de verdade aquele vídeo sobre o documentário sobre a Amazônia Desconhecida, percebeu como isso ocorre. Eu não vou aqui ficar falando novamente. Aquele documentário mostrou claramente como isso ocorre no nosso país. O Amazônia também está se preparando muito para o turismo, né? O ecoturismo, muita gente de muita parte do mundo vão lá, né, para ver como é que é essa grande Amazônia, o rio, né, e toda a natureza que existe. As cidades da região estão crescendo muito, a gente acha que todo mundo mora na floresta e não, né? As principais cidades lá são Belém e Manaus, Porto Velho e Santarém, são as 4 principais cidades, mas as 2 maiores então é Belém e Manaus, né? Belém é a capital do Pará e Manaus é a capital do estado do Amazonas, não da Amazônia, do estado do Amazonas. Né? São cidades já bem antigas e com muita gente, tem tudo que a gente imagina nas cidades grandes, né? Problemas, coisas boas e coisas ruins também, de trânsito e poluição e etc, etc, etc. Tá? A região cresce muito porque muita gente vai para lá, ela cresce muito nos últimos anos, as principais cidades já foi falado, desmatamento também já foi falado bastante naquele vídeo, né, gente?
sobre a Amazônia Desconhecida, para extrair madeira, para implantar mais agropecuária, mais plantação de soja principalmente, para abrir novas rodovias, né? E devagarinho a nossa floresta vai sendo destruída, e você sabe que o solo lá não é muito bom para o cultivo, então não é algo muito racional ficar destruindo a Amazônia, sabe? Ela poderia ser explorada economicamente de maneiras muito mais proveitosas do que só tirar madeira e a abertura de novos campos. Né? O desmatamento, de agosto de 2015 até julho de 2016, de 5.000 e 12 para 5.800, aumentou 16% num ano. E isso, nós estamos em 2020 e a cada ano aumenta, né? A destruição da nossa floresta, que já passa, né, de 20% da floresta amazônica já foi destruída. Nesse ritmo aí, olha, se não se fizer nada daqui a alguns anos, aí a gente vai ficar sem essa nossa floresta, e todo mundo sabe que é de lá que vem muita umidade aqui para o sul, né, aqui para o sudeste, os chamados rios voadores, né, que produzem chuva e mais um clima mais ameno aqui também. O regime de chuvas tem muito a ver com a floresta amazônica, são os rios voadores, né? Madeira de novo, expansão agropecuária, boi, né, e soja principalmente, criação de gado e soja. Poucas pessoas ganham dinheiro com isso, principalmente os grandes fazendeiros e mineradores. Aqui está perguntando, vale a pena a agricultura? Em poucos lugares. A maior parte da Amazônia dá para pecuária, criação de gado, mas para plantar não é muito bom não. Tá? Assim, é um clima bastante quente, é um clima bastante chuvoso, então assim o solo também não é um solo tão próprio para o cultivo lá na Amazônia. Né? O ideal, para plantar, lá eles queimam, né? Isso é uma tática, uma técnica herdada dos indígenas, a coivara, não sei se vocês já ouviram falar essa palavra, né? Que é derrubar, queimar e plantar, trabalhar uns 2, 3 anos na terra, depois deixar vir mato de novo e derrubar em outro lugar. Isso aí causa incêndios, polui a atmosfera, degrada o solo, mata animais. Tá? Temos as hidrelétricas também, né? Várias hidrelétricas lá. Uma das maiores é a hidrelétrica de Tucuruí e outra que foi construída a Belo Monte, né, que foi bom por um lado, gerou energia elétrica, né, gerou mais energia para o sistema brasileiro, porém vocês sabem que as populações indígenas, as populações que viviam de pesca na beira dos rios, do rio Xingu, né, que fica no Pará, aquela população mais pobre, a natureza mesmo acabou sendo prejudicada. Então uma obra causou grandes impactos ambientais, apesar dela produzir bastante energia para o sistema brasileiro, que também precisa de energia. Tá? Aqui tem uma propaganda das pessoas que eram contra, né? Mas ela já foi inaugurada, essa usina de Belo Monte, lá no rio Xingu, lá no Pará. Preservação, né? O desenvolvimento sustentável, né? Você já deve ter ouvido falar, significa o quê? Significa desenvolver a região, mas de uma forma que não comprometa o futuro das próximas gerações. Isso aí significa desenvolvimento sustentável. Tá? E o Brasil está indo meio na contramão do desenvolvimento sustentável. A gente está indo vamos destruir, vamos fazer mineração, vamos fazer plantação de soja, vamos fazer criação de gado, vamos atacar, né? Vamos derrubar para derrubar, tirar mata, para vender madeira. E isso está prejudicando muita gente e está prejudicando o futuro do nosso país também. A gente poderia usar a Amazônia de uma forma bem mais racional e para um futuro, né, para mais tempo. Né? Temos também a biopirataria lá na Amazônia, na região norte, que é a retirada de animais como peixes, pássaros e vários outros tipos de animais que são levados para fora do nosso país, e também plantas, né, plantas típicas da região. Isso aí se chama biopirataria. Infelizmente o Brasil é roubado há muito tempo na nossa história.
Tem vários projetos de êxito, né, de sucesso, que é projetos que fazem a agricultura sustentável, o desenvolvimento sustentável, a pecuária sustentável, ou seja, manejar a floresta sem destruir a floresta. Tem os grupos indígenas da Amazônia, que tem um mapa, né, com os grupos indígenas, existem lá 422 reservas, aproximadamente 22% da Amazônia é terras indígenas, né? Eles vivem dependendo muito assim do apoio, né, da sociedade, porque vocês sabem que eles têm um modo de vida diferente do nosso, na maioria deles, né, muitos já têm internet, tem carro, tem tudo, mas mesmo assim eles têm as culturas deles diferentes, e se nada for feito, eles vão sendo sempre assim, vão sendo levados a serem iguais a nós, a querer trabalhar, ganhar dinheiro, essas coisas que é da nossa sociedade. E aí essas culturas dessas centenas e milhares de indígenas que vivem lá, de vários e vários povos diferentes, vão acabar diminuindo e prejudicando o nosso país. Muita terra lá é invadida, né? muita terra indígena, porque nessas terras indígenas tem madeira, tem minério, tem área para plantio, né? Tem animais, tem biopirataria. Então, infelizmente, muita gente que só pensa em dinheiro entra em terras indígenas, que é proibido por lei, e muitas vezes o governo não faz nada, não tem fiscais suficiente, e aí os indígenas ficam fazendo protestos e quase nada muda. Né? Existem também lá reservas extrativistas, que são reservas que pertencem ao governo, pertencem a nós, né, ao povo brasileiro, só que pode utilizar, né, pode retirar dessas reservas o que a natureza fornece sem destruir. Né? Chico Mendes foi uma dessas pessoas que lutou para que a Amazônia não fosse destruída, a floresta amazônica, e por isso ele foi morto, né? Em 1988 virou um símbolo então de luta contra a exploração das pessoas e da floresta amazônica naquela região. Tá? Aqui é uma charge, né, que mostra os dois lados da questão. De um lado a floresta e o índio, né, e de outro lado um madeireiro, um minerador. Né? Olhem a diferença do poder de um para o outro. E aí, né, quem é que ganha, né, nessa batalha se não tiver ajuda da sociedade? Beleza, gente? Então, eu tô com saudade de vocês, saudade da aula, saudade daquele contato, porque daquela forma diferente em sala de aula eu acho que se aprende muito mais, mas é o que nós temos agora, né, pessoal? Espero que vocês estejam se cuidando, porque todo mundo tem que se cuidar para cuidar de todo mundo. Tá? É a forma que a gente está tendo, e a tarefa dessa semana é vocês fazer o relatório, anotar tudo que vocês aprenderam com essa aula e enviar no Classroom. Ok? Um abraço e se cuidem.